Crianças já podem ir. Romário, por favor, meu diácono Romário. Nós vamos dar oportunidade ao Romário. Vai, diácono Romário. Glória a Deus. Vai ministrar uma palavra aqui durante um tempo que eu já determinei para ele. Quem está preparado para ouvir Deus falar, hein? Glória a Deus. Deus que nos surpreende, prepara dia, hora, e agora nós vamos ouvir Deus falar através do seu servo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por gentileza, eu quero convidá-los a fazermos uma leitura bíblica. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Carta paulina endereçada aos cristãos de Roma, capítulo de número 12. Leremos os 2 primeiros versículos. Se você percebeu que há alguém à sua esquerda, à sua direita, que não tem a Bíblia, se aproxime dele, se aproxime dela, para que possamos acompanhar a leitura para a glória de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, leremos o versículo 1 e o versículo 2. Amém, meus irmãos? O texto sagrado diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, por gentileza, ore por nós. Senhor Jesus, mais uma vez elevamos a Ti em oração, apresentando o Teu servo, Senhor, pedindo que o Senhor possa dar a ele ligeireza de pensamento, instruí-lo em cada palavra. Nós estamos com o nosso coração aberto e prontos para ouvir aquilo que Deus já tem colocado no seu coração para a sua igreja. Que esta palavra poderosa, lida e agora ministrada, possa também transpor barreiras e alcançar os nossos irmãos que estão nos ouvindo e participando através da rede social. Seja com eles, Senhor, e fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Assentai-vos glorificando a Deus, exaltando a Deus, pois Ele merece, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quero louvar a Deus por este privilégio, por esta oportunidade de poder estar com esta tão grande responsabilidade de ministrar-lhe sua bendita, poderosa, inefável palavra. Quero agradecer a Deus, exaltá-lo, honrá-lo pela vida do nosso pastor presidente, pastor Moisés. Muito obrigado por ter confiado em nós essa oportunidade. Quero exaltar a Deus pela vida de todos os irmãos, todas as irmãs que aqui estão presentes, para juntos, nesse primeiro dia de 2023, louvarmos ao nosso Deus, adorarmos o nosso Deus, exaltarmos o nosso Deus e sermos edificados, fortalecidos, fortificados por sua bendita e poderosa palavra. Meus irmãos, o texto que nós lemos é profundo, impactante. Através não só desse texto, mas de toda esta carta, o apóstolo Paulo traz grandes ensinamentos, não só aos irmãos da comunidade cristã em Roma, mas a toda a igreja do Senhor Jesus. Saulo, o seu nome em hebraico, Paulo, a pronúncia em grego, era filho de um fariseu, cidadão romano, nascido na cidade de Tarso, da Cilícia, descendente da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, aluno, aprendiz, discípulo de Gamaliel, doutor da lei, e tinha como ofício o fabricar, o fazer tendas. Paulo foi um feroz e veemente perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Um homem cego pelo radicalismo religioso farisaico, que ao perseguir, afligir, hostilizar os cristãos, pensava estar fazendo o correto, trabalhando em favor de Deus. Todavia, porém, entretanto,
A Bíblia nos conta em Atos dos Emissários de Yeshua, o Messias, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Paulo, perto do caminho de Damasco. Damasco, que era uma cidade antiga, capital da Síria, localizada aí cerca de 250 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Perto do caminho de Damasco, Paulo é parado, abordado, interrompido em sua busca furiosa aos cristãos. Por quem? Pelo próprio Cristo. E tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada. Desde então vemos ao longo da história bíblica, agora o apóstolo Paulo, pregando o evangelho por onde ele passava, estabelecendo igrejas, fazendo discípulos para o Senhor. Paulo, pela graça de Deus, foi o responsável pela disseminação do cristianismo por todo o Império Romano. O seu trabalho evangelístico, missionário, de pregação, aconteceu especialmente em 4 províncias romanas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Acredita-se que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita perto do final de sua 3ª viagem missionária, durante a sua 2ª visita aos cristãos da cidade de Corinto. Corinto, que era o centro de liderança política e comercial na Grécia, que ficava na província da Acaia, por volta aí de 56, 57 depois de Cristo. É bem verdade que nós temos uma informação no final da carta, no capítulo 16, versículo 22, que esta foi escrita por um homem chamado Tércio. Tércio provavelmente foi um assistente particular do apóstolo Paulo, a quem Paulo ditou, verbalizou a carta para que fosse escrita. O apóstolo nunca esteve na capital romana antes. Muito provavelmente a igreja em Roma foi fundada por irmãos que haviam se convertido no dia de Pentecostes, em Jerusalém, em Atos 2, como a pregação de Pedro, que retornaram para Roma pregando o evangelho, onde o número de discípulos foi se multiplicando. Romário, qual a finalidade de Paulo nesta carta? Qual o objetivo de Paulo nesta carta? O propósito de Paulo nesta carta é apresentar, mostrar, evidenciar de maneira sistematizada, organizada, grandes verdades do evangelho da graça de Deus. O propósito de Paulo aqui é mostrar doutrinas basilares, fundamentais, essenciais da fé cristã. Ouça-me, por favor. Em que devemos crer? Em que devemos acreditar? É isso que Paulo vai apresentar nessa carta. No capítulo 1, Paulo se apresenta cumprimentando os irmãos romanos, reconhecendo a fé autêntica, verdadeira, que eles tinham no Senhor Jesus, falando sobre o seu desejo de vê-los, de conhecê-los, e também sobre a sua responsabilidade de pregar o evangelho. Posteriormente, Paulo trata acerca da pecaminosidade do homem, da universalidade do pecado, do real estado, da real condição de todos os homens, toda a humanidade, sem exceção, depois da queda de Adão, diante de Deus. Romário, qual é o real estado? Qual é a real condição de toda a humanidade diante de Deus, depois da queda de Adão? Pecadores, culpados, inimigos de Deus, mortos em delitos e pecados, incapacitados de salvarem a si mesmos. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos, separados, distanciados, afastados estão da glória de Deus. Então Paulo trata acerca do pecado, do problema do pecado e das consequências do pecado. Romário, já que o homem depois da queda está morto espiritualmente, em delitos e pecados, inimigo de Deus, culpado, incapacitado de salvar a si mesmo, o que será de nós? O que será do homem? O que será da humanidade? Mais adiante, Paulo fala acerca da providência de Deus em relação ao problema do pecado. O que Deus fez para salvar pecadores mortos espiritualmente em delitos e pecados? Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo
para morrer na cruz do Calvário, para sofrer o meu e o seu castigo, para pagar a minha e a sua dívida contra Deus, para sofrer a minha e a sua punição. Eu me lembro do que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Eu me lembro do que Paulo escreve em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ainda no versículo 19, Paulo diz o seguinte, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Cristo é a providência de Deus para salvar pecadores indignos, e é por isso que aqui nós estamos, porque um dia esta graça nos alcançou, esta graça nos abraçou, este poder nos transformou, e aqui nós estamos para adorar, exaltar, bendizer e glorificar o nome de Jesus. Cristo é a providência de Deus para salvar um homem. Cristo é a providência de Deus para libertar o homem da ira eterna, da condenação eterna. É por isto que Paulo escreve em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, aleluia! Cristo é a providência de Deus para a salvação do homem perdido, morto em delitos e pecados. Então Paulo, ele apresenta o problema da humanidade, o pecado, suas consequências, a providência de Deus para salvá-lo, para libertá-lo, para restaurá-lo. E aqui está um dos principais temas da carta de Paulo aos Romanos: a justificação unicamente pela fé em Cristo. Essa expressão, essa palavra, esse termo justificação, oriundo da raiz grega de kaiosine, denota alguém que é inocentado, declarado justo por um juiz, mesmo sendo culpado pelos seus atos. Imagine comigo em um tribunal, onde o réu, o culpado, ele é inocentado, não porque merece, não porque é digno, não pelos seus próprios méritos, mas porque alguém pagou a sua dívida, alguém sofreu no seu lugar, alguém sofreu o seu castigo, alguém pagou o que ele devia. É por isso que você está aqui hoje, é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós somos libertados de sob densas trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz. Somos justificados unicamente pela fé em Cristo. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, voltando para o texto, perceba que Paulo está desenvolvendo as doutrinas basilares, fundamentais, essenciais da fé cristã, como eu disse anteriormente, em que devemos crer, em que devemos acreditar. O pecado, o problema do pecado,
as consequências do pecado. Esta é a condição de toda a humanidade diante de Deus depois da queda. Posteriormente, Paulo trata acerca da providência de Deus para salvar esse homem perdido. Mais adiante, Paulo fala sobre um processo que ocorre somente na vida do salvo, do regenerado, do transformado, do alcançado e rendido diante da graça de Deus. Que processo é esse? O processo de santificação. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, então é nova vida, é nova mentalidade, é novo coração, é novo caráter, é novo nascimento, é mudança, é transformação. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A santificação é o modo como o Espírito Santo atua na vida do cristão, promovendo santidade. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse é o modo pelo qual o Espírito Santo atua na vida do cristão, promovendo santidade. Mais adiante, ainda desenvolvendo doutrinas basilares, essenciais da fé cristã, Paulo fala sobre como fica o povo judeu dentro do plano salvífico de Deus. Isto nos capítulos 9, 10 e 11. E assim nós terminamos a primeira sessão da carta de Paulo aos Romanos, que é uma sessão doutrinária, teológica. Nessa primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo apresenta a base, o fundamento, o alicerce, doutrinas basilares, essenciais da fé cristã, em que devemos crer, em que devemos acreditar. Agora, do capítulo 12 ao capítulo de número 16, é a seção prática da carta. Se do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo enfatiza o sacrifício de Cristo na cruz para a glória de Deus, para nos salvar, do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo mostra o que nós devemos fazer em gratidão a Deus por Ele nos salvar. Se do 1 ao 11 enfatiza a obra de Cristo na cruz para nos salvar, para a glória de Deus, do 12 ao 16 mostra como nós devemos viver, de modo que nossas vidas glorifiquem a Deus em todos os aspectos. Do 1 ao 11, o que Cristo fez. Do 12 ao 16, o que nós devemos fazer em gratidão a Deus. Do 1 ao 11, o que Cristo fez. Do 12 ao 16, como nós devemos viver para agradar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. E aqui nós aprendemos uma lição importantíssima. Qual lição, Romário? A lição de que nós éramos indignos. Nós não merecíamos, nós não tínhamos capacidade alguma para estarmos na condição que estamos hoje, mas Ele olhou para nós com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia. Estávamos condenados, fadados à danação eterna, não tínhamos como dar o primeiro passo a Ele, mas Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia e nos trouxe para a sua presença. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo de número 4, versículo 19, ele diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Se nós estamos aqui glorificando, adorando, exaltando, bendizendo, foi porque um dia Ele veio a este mundo, Ele vestiu pele humana, Ele sofreu o nosso castigo, Ele sofreu a nossa punição e nos trouxe para a sua presença. Agora salvos, regenerados, libertados,
transformados pelo Evangelho, vivendo a santidade, esse processo contínuo do Espírito Santo em nossa vida cristã, como devemos viver? Como devemos nos comportar? Como devemos agir? E Paulo começa o capítulo 12 descrevendo isso, mostrando isso, como os salvos, os perdoados, os libertados, os transformados, agora devem viver. E ele começa no capítulo de número 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos é um clamor de encorajamento, é um clamor de aconselhamento. Ele está chamando, ele está convocando. Eu chamo a vocês, eu rogo a vocês, pois irmãos, família de Deus em Cristo, para que apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! Por que Paulo apresenta aqui essa expressão sacrifício? Ele faz uma analogia com o método de sacrifícios da antiga aliança. Lembra lá na antiga aliança, especialmente no Pentateuco, na Torá, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quando um sacerdote iria levar uma oferta diante de Deus, um judeu iria levar a sua oferta, o animalzinho era degolado, imolado, sangue derramado, o sangue era vertido, e o efeito desses sacrifícios, ele era momentâneo, temporário, passageiro, por isso eram realizados frequentemente, constantemente. Nós aprendemos em Hebreus que é impossível que sangue de animais perdoe pecados. Então todos esses sacrifícios do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, apontavam, convergiam para o sacrifício único, perfeito, singular, completo, suficiente de Cristo, o Cordeiro Imaculado na cruz do Calvário, para nos perdoar, para nos salvar. E o efeito desse sacrifício é eterno, é completo, é suficiente. Não é temporário, não é momentâneo, não é passageiro. Então, quando o animalzinho lá na antiga aliança era levado diante do altar, ele era morto, o sangue era derramado. E quando Paulo faz essa analogia aqui no versículo de número 1, ele escreve da seguinte forma: sacrifício vivo. Por quê? Porque na antiga aliança o sacrifício era morto no altar, mas aqui agora na nova aliança o sacrifício vivo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que sacrifício é esse? Que é o vosso culto racional. Então aqui não há polêmica para culto racional. O próprio texto explica o que é o culto racional. Uma das regras básicas da hermenêutica, a ciência que interpreta textos, é que o contexto explica o próprio texto. O texto deve ser interpretado com base no contexto, seja ele imediato, seja ele remoto. Então aqui o próprio versículo explica o que é o culto racional. O que é o culto racional? É o culto que eu apresento a Deus com o meu próprio corpo, com a minha própria vida, como sacrifício vivo. Ele não morre no altar. Esse sacrifício é vivo na igreja, é vivo dentro de casa, é vivo no meu trabalho, é vivo na minha rua, é vivo no meu bairro. Onde eu estou, a minha vida deve ser um culto que glorifica a Deus. Vocês devem apresentar o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É uma vida por inteira, por completa, dedicada ao Senhor. Conta-se uma história, alguns conhecem, outros não, de um certo rapaz, deficiente, não tinha suas 2 pernas. Ao ouvir a pregação do Evangelho, ele foi impactado, ele foi alcançado pela mensagem da cruz. E em lágrimas, naquele mesmo momento, ele avista uma igreja onde estava sendo pregada a palavra de Deus, de forma autêntica, genuína. E com toda a sua dificuldade, toda a sua limitação, ele se arrasta até aquela igreja. Quando ele entra dentro daquela igreja, com toda a sua dificuldade, toda a igreja começa a ficar em silêncio para observar o que é que ele iria fazer. O pastor interrompe o seu sermão, ele vem se arrastando até o púlpito, com os olhos cheios de lágrimas, tocado pela pregação do Evangelho.
O pastor olha para ele e pergunta: pois não, meu filho, o que você precisa? O que está acontecendo? E a igreja observando para ver o que o pastor iria fazer. E aquele rapaz, tocado ainda pela pregação do evangelho, com o corpo trêmulo, com toda a sua dificuldade, pergunta para o pastor: pastor, precisando ser ensinado, discipulado, orientado na graça e no conhecimento, pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? E a igreja toda atenta, e ele olhando para a sua limitação: será que Deus aceita um homem pela metade? O pastor, cheio do Espírito Santo, vira para ele e responde: meu filho, Deus aceita um homem pela metade, mas que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. E a pergunta de Deus para mim e para você esta noite é essa: você veio para cultuar por inteiro ou pela metade? Você veio cultuar 100% ou 50%? O culto que agrada a Deus é o culto que nós oferecemos como a nossa vida por inteiro. Oh, aleluia! Quantos podem glorificar o nome dele esta noite? Aleluia! Aleluia, é 100% ou 50%? É metade ou é por inteiro? Deus não aceita nos dividir com o mundo. Deus não aceita nos dividir com o pecado. Deus não aceita nos dividir com o Egito. Deus não aceita nos dividir com a Babilônia. Nós pertencemos totalmente a Ele. Fomos libertos, transformados, regenerados, salvos da nossa vã maneira de viver, para vivermos uma vida que glorifique a Ele em todas as áreas. Esse é o culto racional, o culto que não se limita à congregação, que é muito importante, é bíblico. Nós devemos praticar a congregação, a comunhão, mas a nossa vida deve ser um culto que glorifica a Deus, não só aqui no domingo, mas todos os dias, em todos os lugares, para a glória de Deus. Esse é o culto racional que glorifica a Deus. Essa expressão racional, eu estou finalizando, ela é oriunda de uma raiz grega logiken, que na nossa linguagem quer dizer lógica, e que ao mesmo tempo pode significar culto lógico, culto espiritual, culto coerente. O que significa isso? É o culto que há uma harmonia. Eu sei o que eu estou fazendo, com base em que eu estou fazendo e o porquê eu estou fazendo. É o culto que precisa haver uma harmonia, uma concordância, uma compatibilidade entre o que eu faço aqui dentro, num ambiente de congregação, e o que eu faço lá fora, ou até mesmo dentro da minha casa. Aqui dentro eu levanto as mãos, eu glorifico a Deus, eu digo que Ele é santo, justo, bom, poderoso, eu me alegro, me regozijo, eu choro, eu glorifico a Ele. Ao sair daqui, eu devo continuar glorificando a Ele com as minhas ações, com o meu comportamento, comprando e pagando, sendo honesto com o meu próximo, honrando o pai e mãe, fazendo a vontade de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Esse é o culto racional, que tem harmonia, concordância, compatibilidade. Ele é coerente. Se esse é o culto coerente, racional, qual é o culto que não é racional, que não é coerente? É o culto que, ao invés de haver uma coerência, uma concordância, uma compatibilidade entre o que eu faço aqui com o que eu faço lá fora, há um contraste. Aqui dentro eu digo que Ele é bom, santo, justo, poderoso, maravilhoso, glorioso, me alegro, me regozijo, eu choro, me emociono, glória a Deus. Ao sair daqui, eu continuo mentindo deliberadamente, falando mal da vida dos outros, comprando e não pagando, sendo desonesto, desobedecendo pai e mãe. Não tem coerência, não tem harmonia, não tem concordância. Esse culto não é racional, esse culto não agrada a Deus. Então o que Paulo está ensinando aqui é que o verdadeiramente transformado, libertado, curado pelo Evangelho, ele vive de modo que sua vida seja um culto que glorifica a Deus, que exalta a Deus. Isso aqui não significa que nós nunca iremos errar, irmãos. Isso aqui significa que nós teremos um coração sensível ao Espírito Santo, e que todas as vezes em que nós erramos, nós nos arrependeremos para a glória de Deus, procurando fazer a sua vontade. Esse é o culto que agrada a Deus. Você veio cultuar a Deus? Você veio exaltar a Deus? Você veio bendizer a Deus? Para nós encerrarmos, versículo 2 que nós lemos aqui: e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero destacar 3 palavras: conformação, mundo e transformação. Conformação, não vos conformeis. Ele está falando para quem? Para crente, salvo, libertado, transformado, regenerado, que nasceu de novo, que tem uma nova mentalidade, um novo coração, um novo caráter. Não vos conformeis. Essa palavra conformação, ela vem de uma raiz grega que quer dizer esquema ou forma. Então, quando Paulo diz não vos conformeis, Paulo está dizendo: não entrem no esquema, não entrem na forma. Você está entendendo o que Deus está falando com você essa noite? Falando para crente, salvo, libertado: não entrem no esquema, não entrem na forma. Como assim, gente? Já viu quando a gente vai no centro da cidade ali comprar um calçado, a gente observa aquele calçado na vitrine, um exemplo bem simples, e a gente acha aquele calçado tão bonito, só que o formato, a forma, o nosso pé não cabe ali dentro, não entra, não encaixa, o número não serve na gente. E se a gente tentar espremer o nosso pé para entrar dentro daquele calçado, a gente acaba ficando com o pé todo espremido. E quem se conforma para entrar numa forma que não serve nele, ele acaba ficando deformado. Então, quando Paulo diz não vos conformeis, Paulo está dizendo: não entrem no esquema, não entrem na forma, não serve para vocês mais, não é o número de vocês, aí não cabe vocês, vocês são diferentes. Foram libertos e transformados pela glória de Deus. Conformação, não vos conformeis, mas não vos conformeis com o quê? Não entrem na forma do quê? Não entrem na forma deste mundo. É a segunda palavra que eu destaco aqui. Nós sabemos que mundo na Bíblia tem um sentido diversificado. Em alguns textos, mundo na Bíblia significa a criação física de Deus, o cosmos, o planeta em que vivemos. Hebreus 11:3, 1 Pedro 1:20. Em outros textos, mundo na Bíblia é uma área de atuação, uma área de influência, delimitada geograficamente, como por exemplo Atos capítulo 17, versículo 6, quando Paulo e os seus companheiros chegam à cidade de Tessalônica e é dito acerca deles: estes que têm alvoroçado o mundo, referindo-se ao Império Romano, chegaram também aqui. Em outros textos, mundo na Bíblia significa humanidade, todas as pessoas, todos os seres humanos, sem exceção. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Agora, em outros textos, mundo na Bíblia tem uma conotação negativa. 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este mundo de 1 João 2,15, não ameis o mundo, não pode ser o mundo de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, João 3,16, é humanidade, pessoas, todos os seres humanos. 1 João 2,15, não ameis o mundo, é um sistema de crenças, valores, ideologias, que são contra Deus, contra o Evangelho, contra a igreja de Deus, contra Cristo, contra os servos do Senhor. E é deste sistema que Paulo está falando em Romanos 12:2. Não entrem na forma deste sistema, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Terceira palavra e nós concluímos: transformação. Essa palavra transformação, da raiz grega morfe ou morfê, na nossa linguagem é metamorfose, que é uma transformação profunda. Se conformação se dá de fora para dentro,
transformação se dá de dentro para fora, é uma transformação profunda. Então o que Paulo ensina aqui é: não entrem na forma deste sistema pecaminoso que é contra Deus e o Evangelho, mas sede transformados profundamente pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Romário, qual é a vontade de Deus para mim? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus.